Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 11ª aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Hoje é a nossa 6ª aula de Pneumatologia e agora estamos no último bloco desse módulo. Vamos fechar aqui. Vamos continuar aqui lendo o resumo do Gruden, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui, né? Agora o dom de ensino, meus irmãos, o dom de ensino, né? Eu vou apenas dar umas pinceladas, tá, meus irmãos? O dom de ensino, segundo Gruden, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza, aqui, ó, essa primeira parte. O dom de ensino no Novo Testamento é a capacidade de explicar as Escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. Olha só, quando eu tenho esse dom de ensino, podem ver que ele se assemelha muito a uma profecia, né? Em alguns momentos não, em alguns momentos sim. Por exemplo, se eu estou ensinando porque o Salmos é daquela forma, então, num primeiro momento, é uma instrução mais cognitiva, mais racional. Qual é a diferença dos Salmos para os Provérbios? Tudo bem. Mas quando agora eu começo a ensinar os Salmos aos meus ouvintes, aos meus alunos, aos meus discípulos, eu começo a aplicar que aquela poesia foi feita por Davi, por Asaf, pelos filhos de Coré, por Salomão, por Moisés, e aquela poesia teve toda aquela construção, e dentro daquela poesia tem essas verdades. Eu estou aplicando a palavra ao coração do irmão. Nesse sentido, o dom do ensino, no momento em que eu aplico, ele praticamente quase que vira uma autoprofecia. Não é verdade? Então, quando eu estou fazendo o ensino mais estrutural, é um ensino importante. Porque é Pentateuco, porque são leis, porque são profetas, porque são livros históricos, poéticos. Mas no momento em que eu aplico aquilo ao meu irmão, e ainda mais quando o meu irmão está com dúvida, me pergunta o que fazer, e eu levo os ensinos sagrados a ele, perceba, de mestre eu passo a ser praticamente um profeta. Tem a sua separação? Tem. Mas tem uma certa semelhança também? Também tem. Então, o dom de ensino nas escrituras terá a ver com essa capacidade de poder passar os princípios de Deus aos nossos irmãos. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse dom? Pastor Rai, Pois não. referente ao devocional, a gente também tem que fazer uma aplicação na nossa vida, né? Ele entra nesse ponto que você falou agora? Então, já é essa aplicação pessoal, né, Beatriz? A devocional, não é? O que é a devocional, se não uma aplicação totalmente pessoal? É como se nós nos colocássemos diante de Deus e disséssemos: Senhor, estou aqui, fala comigo agora. Ou seja, né, é um momento da nossa espiritualidade, e eu gosto muito de uma definição do Shedd, irmãos. Percebam, Dr. Shedd, ele foi, para mim, uma das minhas maiores referências, como mestre, tá, irmãos? Como mestre. O Dr. Shedd, olha só, ele não pregava que nem o Ernesto Tonin. Ele não tinha uma voz de autoridade. Ele tinha uma voz serena, uma voz mansa. A autoridade estava no conteúdo que ele passava. Com aquela ternura, com aquela doçura, ele imprimia os valores de Deus no nosso coração. E olha só, desculpem até ter dado um devaneio aqui. Dr. Shedd, certa ocasião, ele falando sobre a oração, ele diz: na oração é o momento em que nós vamos a Cristo. Nós chegamos diante de Cristo e diante do Pai e do Espírito Santo. Nós adentramos no trono da graça. E a leitura da palavra, Beatriz e irmãos, é o momento em que Jesus vem até nós, fica do nosso lado e nos instrui. Essa figura de linguagem é magnífica, não é? No momento em que eu leio a Bíblia, é como se o meu Jesus, o nosso Jesus, estivesse do nosso lado,
nos ensinando as palavras dele, os caminhos dele. Percebam, na oração eu vou a ele. Na leitura da Bíblia, ele vem a mim. Então, a Beatriz, te respondendo, né? A devocional é esse ensino pessoal, em que o meu coração fica escancarado, dizendo, Deus, fala comigo, fala por meio da tua palavra. Me ensina, me esclarece, né? E quantas são as vezes, né, Beatriz, que Deus nos surpreende na leitura bíblica, não é? Ora lendo de forma contínua e ora lendo de forma esporádica, né? Sabe aquela ideia de abrir a Bíblia, irmãos? É a Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia fechada é a boca de Deus fechada e a Bíblia aberta é a boca de Deus falando, né? Então, é por isso que alguns irmãos têm até algumas experiências inusitadas de abrirem a Bíblia e Deus falar com ele naquele texto, que acontece mesmo, é Deus falando. Agora, a gente não pode fazer disso uma regra, né? Já que ele deixou um livro sagrado de 66 livros, a gente tem que mergulhar nesse livro. Mas quantas são as vezes que Deus vai falar conosco? Por meio da sua palavra. Então, a devocional é isso, né? E podem ver, irmãs e irmãos, que um ministro, ele só se mantém de pé quando ele tem uma vida de devocional. Ele se enche primeiro para depois servir. Tem uma história muito curiosa, né? De um missionário que estava numa tribo e ele estava parado num certo lugar onde tinha uma mina d'água. E ali ele estava, ficou durante muito tempo ali e ele viu uma mulher que durante a manhã veio, pegou água, passou algumas horas, ela veio, pegou água de novo, depois no meio-dia veio, pegou água de novo, e depois às 3 horas da tarde veio, pegou água de novo, enquanto outras mulheres da tribo iam uma ou duas vezes durante o dia inteiro. E aquele missionário então chegou para aquela índia e perguntou, por que você veio aqui? Muitas vezes na mina, mais do que todas as outras. Aí aquela índia disse, é porque a minha família é muito grande. E uma única vez não sacia toda a sede deles. Preciso fazer muitas tarefas. Aí o Espírito Santo de Deus falou àquele missionário, assim são vocês, meus servos. Vocês precisam ir à mina de Deus muitas vezes. Não é? Se eu quero saciar a fome e a sede de muitos, quantas vidas eu tenho para cuidar? Então eu tenho que ir na fonte de água, da água da vida e pegar a água ali para saciar, né, os meus filhos. Não é assim que o pastor faz? Não é assim que o missionário faz, o evangelista? Né? Quanto mais você tem para cuidar, mais você vai na fonte para pegar mais água. Então é isso, tá bom? Sobre os milagres, irmãos, vamos lá. O que o Gruden vai trabalhar agora aqui sobre o poder dos milagres, né? De fato é isso, é claro que aqui, né, irmãos, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza, né? Essa parte. Logo após apóstolos, profetas e mestres, Paulo diz, depois, operadores de milagres, 1 Coríntios 12, 28. Ainda que muitos dos milagres vistos no Novo Testamento fossem especificamente milagres de cura, Paulo aqui alista a cura como um dom distinto. Assim, nesse contexto, ele deve ter em vista algo diferente de cura física. Pode continuar lendo aqui, mais um Devemos pouco. perceber que talvez a palavra milagre não dê uma ideia muito precisa do que pretendia Paulo, uma vez que a palavra grega é simplesmente a forma plural da palavra dynamis, poder. Ou seja, né, milagre dando essa ideia de poder. Então, vamos lá, meus irmãos. Por isso que a gente tem que estar aberto, que Deus pode estar fazendo grandes coisas com muitas pessoas, e por isso que eu gosto daquele termo que há pouco, né, até nós falávamos, antes de travar aqui as minhas, o meu material, né, quando eu falei sobre a questão de miraculosos. Milagre tem a ver com esse lado miraculoso, de milagres, de um poder sobrenatural. Como, de que forma, onde, de que maneira, não importa. Se realmente foi feito algo para a glória de Deus, e se Deus está usando quem Ele quer, não deixa de ser algo miraculoso, não deixa de ser algo
surpreendente, não deixa de ser algo admirável. Então, eu particularmente, né, acredito muito nessa possibilidade de que irmãos nossos podem sim receber, sim, dons de milagres sobrenaturais. Tá bom, meus irmãos? Eu acredito que os irmãos também acreditam nessa possibilidade, né? Tudo bem? Aí, olha, só para esclarecimento de vocês, né, os slides não travaram. É que como eu tive que mudar a forma, era aqueles slides mesmo, é que tinham acabado, tá bom? Desculpem, tá, irmãos? É porque como travou anteriormente, né, eu fiquei... Então, sobre dons de milagres, irmãos, aqui abra o leque, tá bom? Irmãos, para as coisas mais variadas, tá? E não limitem a atuação do Espírito Santo, tá bom? Não limitem o que ele pode fazer nas nossas vidas. Vamos lá, meus irmãos. Deus levantar uma pessoa na terra para ajudar as pessoas. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Deus levantar hoje um gestor público para acabar com a droga no nosso país é um milagre? Isso é um milagre, meus irmãos. Uma geração nossa ser mudada, de tantas gerações debaixo de vício, de tráfico, é um milagre. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu estou tentando mostrar que milagres, já que se trata de poder, pode ter dinamis, pode ter uma repercussão em várias áreas. Vamos pegar um outro exemplo. Favelas. Um país tão rico quanto nós, com tanta terra quanto nós, ter um déficit habitacional tão monstruoso quanto o nosso. Isso é um gesto, isso é uma administração pública cruel, não é verdade? Quando a gente pensa, por exemplo, que nosso país, se nós fôssemos aqui um Japão, que só tem montanhas, que tem, né, ilhas, que tem lugares que não se dá para habitar, tudo bem. Mas, meus irmãos, o que mais tem no Brasil é terra boa, terras habitáveis. E a gente ter tantas favelas debaixo do nosso nariz. Então, imaginar que alguém seja levantado na administração pública ou no mundo empresarial e ele soluciona essa questão de habitação. Isso é um milagre ou não é um milagre? Milagre, meus irmãos. Vamos pegar um último exemplo aqui ainda dentro desse contexto. A seca no Nordeste. Né? A gente sabe que, vamos pensar aqui, que a indústria da seca no Nordeste, ela existe desde quando? Desde o Império Português, irmãos. Logo depois da independência do Brasil, desde quando o Brasil se torna independente, a indústria da seca no Nordeste sempre existiu. Por que nunca ninguém resolveu isso, meus irmãos? Um país como o nosso. Mas vamos imaginar que Deus levante aí, né, uma família empresarial que resolva isso. Isso é um milagre ou não? E essa pessoa faça algo para a glória de Deus. Então, percebam, milagres podem ser muito mais abrangentes do que aquilo que a gente limite. A gente limita o milagre ao paralítico andar. Mas a gente não vê o milagre, por exemplo, na ciência. Deus levantar um colegiado de médicos que se dediquem a uma vida ao cuidado das pessoas, onde esses médicos proporcionem uma vida muito mais longeva por meios tecnológicos, científicos, medicamentosos, ou, quem sabe, dietas adequadas. Isso é quase um milagre, ciência. Mas percebam, Deus ele pode fazer coisas inusitadas, e muitas vezes a gente limita que milagre é o que o pastor faz, é o que o evangelista faz, é o que o ministro de música faz, é aquela irmã que ora, que jejua. Não, meus irmãos. O que Neemias fez foi um milagre, levando proteção ao seu povo. O que Daniel fez foi um grande milagre, levando a palavra de Deus a uma nação ímpia e levando o poder de Deus e as revelações de Deus. Você perceba, ali teve uma intervenção mais milagrosa. Mas vamos pegar outro exemplo, José do Egito, irmãos. Tudo bem, teve o sonho e teve a visão. Mas percebam que ali pode ver que o talento, o sonho e a visão se coadunou com o dom, pelo menos é como eu enxergo.
porque ele tem ali a interpretação de Faraó, mas logo depois ele dá ali uma dedução humana, uma digestão, e o problema foi solucionado. Houve fartura no Egito, e salvou tanto o seu povo, salvou o Egito, o seu povo, e salvou o mundo. E aqui estamos. Então percebam que hoje, muitas vezes, Deus pode fazer milagres através das coisas mais invariáveis. Deus pode levantar cientistas que, de repente, mandem sabe, uma nave para o espaço e algo aconteça e a nossa vida seja muito mais abençoada. E essa pessoa vai falar, olha, eu fiz isso porque eu estava orando e Deus me deu uma ideia. Entendeu? A gente limita, né? A gente limita que o milagre ele só vai ser no horizonte da igreja. Não, meus irmãos, não, meus irmãos, pode ser em qualquer outra área, tá bom? Fiquem abertos a isso. E como que a gente sabe que é um milagre de Deus? É porque tudo aquilo que é feito sob uma orientação de Deus, também, se realmente tiver o DNA de Deus, a glória vai ser para Deus, não será para os homens, tá bom? Então, sobre o assunto do milagre, mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Quando ele fala agora também sobre cura, né, meus irmãos? Ó, vamos lá, você vê, a gente é muito limitado, irmãos, sobre essa questão de cura. A gente acha que a cura ela é só espiritual, que a cura não pode ser por meio de um médico, por meio de um psicólogo, por meio de um terapeuta. Vocês já notaram como o povo de Deus, eles são infantis sobre essa questão da cura? Vou dar um exemplo. Tem irmãos que não passam no psicólogo, porque falam assim, eu não estou louco. Mas o mesmo irmão, olha lá, na hora que está com dor de cabeça, ele tomou um analgésico. Aí eu pergunto, então você é incrédulo? Por que você não botou o joelho no chão? Ah, mas você não crê na cura? Mas na hora que você está com um problema de dor de cabeça, você toma um analgésico. Está com problema, né, de cólica, você toma um Buscopan. Mas quando você está com algum problema emocional, você não passa no terapeuta? Porque você acha que é coisa terapeuta, psicólogo, psicanalista, né, psiquiatra, é coisa de louco. Quem diz que é coisa de louco? Você vê como que a gente é imaturo nessa área? São faculdades em que Deus nos permitiu viver para a gente ter uma vida melhor. Lembra que eu já ensinei para vocês que a ciência é a filha mais nova de Deus na Terra? Tudo nasce no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é o filho mais velho, que está alinhado à fé. E o filho mais novo é a ciência, irmãos. Sejamos honestos, meus irmãos. Hoje, o que os médicos fazem com o corpo humano, abrindo uma pessoa, o coração, não é fantástico, irmãos? Ou seja, Deus nos permitiu viver e conhecer os milagres da vida por meio da ciência. Então, notem, a gente não vai desprezar uma coisa e nem vai supervalorizar a outra. Nós oraremos a Deus, clamaremos por um milagre, mas caso Deus não nos permita, vamos ao médico. Peçamos a orientação a Deus e a bênção do Senhor. Qual é o problema? Pode ver que os neopentecostais, os pentecostais, esses que tomam proveito no dom de cura, revelação, eles ridicularizam. E quando vão no médico, vão escondidos, né? Entenderam? Que incoerência. Então, Deus tem todo o poder de nos curar, meus irmãos. Olha, meus irmãos, eu poderia aqui dar muitos testemunhos de vocês. Hoje mesmo, minha mulher pegou meu pé. Depois que eu comecei a correr, vocês não me conhecem, mas eu comecei a correr depois de velho, né? Eu corria quando era novo, parei, e aí, em 2013, literalmente, quando eu tinha acabado de fazer ali, já tinha mais de 40 anos, eu comecei a ter atividades físicas, com corridas e outras coisas de forma contínua. E por causa da corrida, eu adquiri a joanete, né? Normal. Você se exercita muito, tem joanete. E teve uma época atrás, principalmente no ano passado e no início desse ano, que eu falei assim, eu não estou treinando tanto, está doendo minha joanete. Tudo bem, né? Estou envelhecendo. E parece bobeira, mas estou comentando aqui para vocês. Isso me preocupou. Eu falei, poxa, eu tô meio preguiçoso, não estou correndo como eu gostaria. Não estou jogando tênis como eu gostaria.
E a Joanete está doendo? Estou ficando velhinho mesmo, né? Então eu pensei comigo, bom, vou orar, Senhor, né? E sentindo um pouquinho também no calcanhar, né? E eu falei, ô papai, vou orar. E é óbvio, vou tomar cuidado com a alimentação, etc. e tal. E não é que a minha Joanete, irmãos, o vermelhidão que ficava no Joanete sumiu. E aí criou um calombinho aqui do lado, como que se fosse. Criou um, como que se fosse. Literalmente. Eu sei de uma coisa: sumiu a dor do Joanete. E do lado criou um calombinho. Eu não sei se isso é normal, mas eu sei uma coisa: aconteceu depois da oração. Eu poderia contar tantas coisas para vocês, meus irmãos, que eu estou sentindo, eu oro. A primeira coisa. Mas e aí, pastor? É óbvio, eu oro, eu procuro me cuidar, fazer aquilo, comer as coisas que se ajustam. Ou seja, eu tento fazer o meu melhor, coloco diante de Deus em oração, e se precisar, vou no médico, qual o problema? Percebam, a gente tem que estar aberto, né, ao sobrenatural e ser inteligente de aceitar a vida como de fato é. Então, aqui falando sobre a cura, né, a gente tem que estar tendo uma mensagem muito, muito bíblica sobre isso, né? Que nem esses dias atrás, esses últimos dias, eu tenho me preocupado muito com algumas ovelhas aqui da igreja que estão doentes, estou orando por elas, pedindo uma intervenção divina, mas ao mesmo tempo recomendando, procure saber o que é melhor para você, vá ao médico, porque, irmãos, qual é o problema de tudo isso? Então a gente tem que crer na cura e saber que a cura está em Deus, mas Deus também nos proporcionou meios de sermos sarados na vida. Tá bom, meus irmãos? Então eu poderia dar muitos testemunhos de curas no meu corpo, na experiência de irmãos, dos nossos familiares, porque eu acredito nas profecias que elas se cumprem em nós hoje, tá bom? Alguma dúvida sobre esse ponto? Pastor, só para acrescentar também nesse ponto, também é importante quando a cura não vem, né? Porque tem muitas pessoas também que têm que conviver com alguma condição, alguma deficiência. E aí, né? Olha aqui, ó, mas Cura. olha que o próprio Gruden, ele coloca, mas e se Deus não nos curar? Então quer dizer que a gente não teve fé? Não, meus irmãos. Obrigado, viu, Beatriz? É que nós entendemos que Deus é soberano e ele faz como ele quer. Por isso que, irmãos, eu gosto, né, de ter uma linguagem bem bíblica com a igreja, bem espirituosa, mas ao mesmo tempo ser muito sensato, ter o pé no chão. Quando Deus não nos cura, é porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito na nossa vida, ele tem um propósito naquela enfermidade, ele tem um propósito, né, sobre essas coisas, e nós devemos descansar sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive uma doença. Quantas vezes uma doença nos aproxima mais de Deus, nos torna mais humildes, e faz parte e nem sempre é castigo, viu, meus irmãos? A gente deve discernir, sabendo que tem vezes que uma doença faz parte daquilo que a gente chama de provações de Deus na nossa vida. Existem doenças que são frutos de pecado? Existem. Paulo vai falar que muitos, porque estão no pecado, estão fracos, em 1 Coríntios 11. Outros estão doentes e outros são recolhidos. Então, realmente, tem doenças que são frutos de pecado? Sim, não tem dúvida. Mas nem todos os casos. Podem ver que a palavra de Deus mostra que o profeta Eliseu teve uma doença mortal que o levou. Olha que interessante. Eu não sei se vocês já pararam, lembram desse episódio ou não? Por que os neopentecostais não pregam isso? Depois pesquisem. Nosso irmão, profeta Eliseu, que foi o discípulo de Elias, ficou doente depois de realizar tantos milagres e maravilhas. E vocês não vão imaginar, se vocês não lembram desse episódio, vocês vão ficar surpresos ainda com o que eu vou falar agora. Não havia uma profecia sobre Eliseu de que ele receberia o dobro da unção de Elias? Quando nós fazemos uma lição de casa na vida de Elias e Eliseu, Elias realiza, por exemplo, 10 milagres, Eliseu realiza 20. Elias ressuscita um morto, Eliseu tem que ressuscitar quantos mortos?
2. Mas ele pega uma doença mortal e ele morre. Então, e agora, Beatriz? Faltou fé em Eliseu? Faltou fé, Elisângela, Diego, Miriam? E aí? Mas espera aí, ele morreu, como que ele vai realizar o milagre? Quem é que realiza o milagre na nossa vida, meus irmãos? Essa história aqui, fica aqui para vocês lerem depois. A Bíblia conta que ele tinha sido sepultado. O profeta Eliseu foi sepultado, porque ele morreu. Normal. Seus discípulos em terra. Ele não ressuscitou, tá bom? Mas a Bíblia vai contar que há um episódio. Está tendo um velório e de repente vem um povo inimigo agora contra os servos de Deus. E dentro daquele velório eles não têm tempo de fazer nada. O que eles fazem? Eles jogam aquele irmão que tinha morrido no túmulo de Eliseu. E o que? Estão lembrando agora ou não? E o que aconteceu agora com aquele defunto que encosta no defunto Eliseu? Está vivo. Sai de lá ressuscitado. Oh, mas peraí, Eliseu não teve que fazer a oração? Não, meus irmãos. Quem opera o milagre na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo. Havia uma promessa sobre Eliseu. Eliseu não ficou em crise, viu? Porque ficou doentinho e morreu. Hoje os pastores neopentecostal pegam um aviãozinho e vão lá para os Estados Unidos, para a Europa, fazer cirurgia quietinho. Ninguém fica sabendo. Porque não, porque eles não falam que a doença é do diabo e não sei o quê. Quando os outros estão doentes, é do diabo. Quando é ele, quando é a esposa, quando é o filho, vai lá nos melhores médicos americanos ou nas clínicas aqui, ninguém fica sabendo. Hipocrisia, meus irmãos. Como é lindo ensinar a Bíblia, estão entendendo? A Bíblia nos tira da arrogância, nos leva à humildade. Então, voltando. Esse defunto, ao encostar no defunto Eliseu, ele ressuscita. E aí se cumpre, então, a promessa de que ele teria o dobro do poder? Sim. Agora eu te pergunto, ele fez um milagre em vida e o outro foi em morte. Mas o milagre em vida ele fez por causa da virtude dele? Não, meus irmãos. É o Espírito Santo, percebam. Então, a gente tem que estar aberto, porque Deus pode estar usando quem Ele quer. Deus pode estar usando o pastor, Deus pode estar usando o irmão, a irmã, Deus pode estar usando quem Ele desejar. Deus pode até estar usando o médico aqui, a ciência. Amém, minhas irmãs? Tá bom? Então, sobre isso, nenhuma dúvida, né? Deus não curar. E assim, ó, línguas e interpretação de línguas, a gente já mencionou, né, meus irmãos? Que quem fala em língua edifica a si próprio, que o dom de língua, eu acredito que ele é real, mas que nós devemos exercitá-lo quando há entendimento. Se eu não tenho dom de interpretação, eu não tenho que ficar falando em línguas altas na igreja para demonstrar espiritualidade, para demonstrar que eu sou mais especial. Eu não preciso fazer isso, porque a autoridade de Deus virá sobre a nossa vida e eu não preciso demonstrar para os irmãos. Se eu tenho... Pastor, mas na minha igreja lá todo mundo fala na hora do clamor, não tem problema. Estão falando lá enquanto estão orando juntos. Quer um momento mais lindo que esse, que é um momento de clamor, que a igreja toda hora junto? Parece que são águas sendo agitadas. Os nossos irmãos históricos oram em silêncio, qual o problema? Nenhum problema. Cada um vai orar do jeito que quer, do jeito que sente à vontade. O importante é que ore, não tem oração certa, errada, né? E aqui fica essa liberdade entre nós, porque cada pessoa tem o seu jeito de adorar a Deus, de orar. Uns oram com voz alta, outros oram em silêncio. O importante é orar, tá bom, meus irmãos? E o dom de língua, para ser usado na igreja, tem que ter interpretação. Se não tem interpretação, então que a gente ore para si, tá joia? E a palavra de sabedoria e de conhecimento, que nada mais é do que aquela palavra onde realmente nós entendemos, né, por parte, como aqui escreve, Paulo escreve, a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria e outro ao mesmo Espírito a palavra de conhecimento, que seria o quê? Aqueles que trazem o entendimento da palavra, um entendimento
de uma forma bem clara aos nossos corações, aonde a gente entende a palavra de Deus, onde a gente compreende de fato, né, os ensinamentos do Senhor. Então, sobre o autor, ele também trabalha com muita propriedade. Você tem alguma dúvida desse ponto? Tranquila? Tranquilo? Né? Aqui, o dom da palavra do conhecimento e da sabedoria está muito ligado ao dom de ensino. Mas aquele que tem o dom de ensino, muitas vezes fala de forma mais técnica. E aquele que tem realmente o dom da sabedoria e do conhecimento, ele consegue extrair certas verdades com muito mais profundidade. Ele consegue enxergar coisas que outros não veem. Então, é uma palavra de sabedoria? É. É uma palavra de conhecimento? É. Ou seja, é o Espírito Santo trazendo essa sabedoria, esse conhecimento, por meio do entendimento. Mas não deixa de ser também um milagre, tá bom? Ou melhor, um dom. E por último, o dom de discernimento de espíritos. O que seria isso, irmãos? O que seria isso, irmãs? Para a gente estar encerrando. Pelo que eu entendi quando estava na Bíblia de LH, ele fala que é para entender o que é de Deus e o que não é. Foi o que eu consegui entender o mais fácil. Joia, muito bem. Demais irmãs e irmãos, o que é o dom de discernimento de espírito e batalha espiritual? Professor, é saber distinguir, né, o que é o Espírito de Deus e o que é o... Porque tem muita, principalmente nos neopentecostal da vida aí, você vai na igreja onde acontece todo aquele círculo lá e às vezes a pessoa acha que é o Espírito Santo, mas não é. Ou é carnalidade, ou às vezes até mesmo o espírito demoníaco mesmo ali no meio ali. E a pessoa tem que saber discernir, né? Exato, filhote. Muito bem. O que mais, irmãs? O que é o discernimento de espírito e batalha espiritual? O que vocês acham? Eu penso que é assim, que nem o Diego falou. Ter o discernimento para saber o que é de Deus e o que é do inimigo, né? Aqui, meus irmãos, e vamos lá. São todas as pessoas da igreja que vão ter discernimento de espírito e batalha espiritual? Não, meus irmãos. É todo mundo que tem dom de cura, todo mundo tem dom de profecia, todo mundo que é pastor, que é mestre. Percebam, há alguns irmãos que os sentidos deles são mais aguçados nessas questões. E isso é importante para uma igreja? Claro que é, meus irmãos. Claro que é. Porque muitas vezes o negócio parece ser muito bom. A gente não está vendo perigo naquilo. É algo que está acontecendo na sociedade, a gente não está vendo perigo. E de repente o irmão chega para o pastor e fala: pastor, olha, tem algo estranho aqui, pastor, tem fogo estranho. Aí o pastor: opa, o que foi, meu irmão? Pastor, olha, aqui, olha. E começa a apontar coisas que o pastor muitas vezes não está vendo. Ah, mas espera aí, o pastor não vai ver? Não, e se o pastor não tem esse dom, qual o problema? Geralmente, guardem isso, geralmente os pastores têm esse dom de discernimento espiritual e batalha espiritual. Mas pode ser que não tenha. Pode ser? Pode ser que ele não tenha esses sentidos, ele precisa de pessoas que o ajudem nessa batalha. Vamos lá, meus irmãos. Estamos aqui num seminário, até agora, modesto, simples, mas o que Deus vai fazer conosco? Não sei. De repente, nosso seminário amanhã vai ter muito mais projeção, proeminência. Chega uma hora que a gente está não só atingindo uma região, mas uma cidade, um país. E concordam comigo que é muito fácil a gente se perder na grandiosidade? Na fama, no poder, no status? Não é assim que acontece muitas vezes na igreja, ela começa tão bem, enquanto é ali aquelas famílias piedosas, consagradas, e de repente Deus começa a salvar, prosperar, e quando vai ver, os pastores viram marajá de Jesus. Não é assim? Se perdem, já não são mais acessíveis, precisa agora de segurança. Ué,
E aí fica uma coisa mais empresarial, começam a entrar para um mundo mais empresarial, de negócio. O que faltou? Discernimento de espíritos mesmo. Estão entendendo? Ou eles desprezaram aqueles que têm, ou eles desprezaram o dom de Deus. Isso é muito real, meus irmãos. A questão da política agora, meus irmãos, percebam. Me entendam, tá? Na minha opinião, o movimento de direita, ele veio sobre o Ocidente como um suspiro de Deus antes do juízo de Deus no Ocidente. Agora eu te digo, não é porque eu vejo que o movimento de direita preserva valores cristãos que eu vou endossar tudo que o povo de direita faz. Que tem um monte de gente de direita cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de guerra. Está entendendo? É ou não é? Sejamos honestos. Opa, pera lá. Mas é Deus preservando a nossa sociedade e a nossa civilização de uma destruição maior? É. Porque nós ocidentais e povos democráticos, livres, em nome da nossa liberdade, o diabo deitou e rolou. E os movimentos de esquerdas foram os patronos dessa obra satânica. E é mesmo, vocês sabem disso. Que em nome de fazer o bem, eles se enveredam por toda atrocidade. No entanto, eu particularmente acredito que Deus está restaurando o movimento de direita no mundo e em países no Ocidente, precedendo um suspiro antes do juízo contra nós ocidentais. Agora, não quer dizer com isso que nós pastores, olha aí, olha o discernimento, batalha espiritual, a gente vai se enveredar para um caminho político. Está entendendo, meus irmãos? Perceba, a gente tem que ter muito sabedoria. Pastores foram chamados para pregar a palavra, para ensinar os caminhos de Deus. Políticos cuidam da administração pública. Os nossos políticos precisam de pastores? Claro que eles precisam. Precisam se orientar? Claro que precisam. Sou contra os pastores estarem ali orientando? Claro que não. Mas vamos tomar certo cuidado, porque senão, meus irmãos, a gente não está tendo discernimento. Aqui é uma linha muito tênue, perceba, eu citei alguns episódios, como o dinheiro, a fama, o sucesso, como a política. Percebam, precisamos ou não precisamos? Entendeu? E aqui é um dom também que podemos receber e devemos ter. Tá bom, meus irmãos? Pastor. E assim encerramos o nosso bloco. Glória a Deus. Diga, meu irmão. Só para ressaltar aqui, nessa questão do discernimento, teve uma vez que eu estava assistindo o culto da igreja lá, na Batista, e eu lembro até hoje que teve um momento lá que você subiu lá no púlpito lá e falou, pessoal, tô sentindo que a igreja tá meio murchinha, vamos fazer uma oração aqui. Isso daí é importante, porque às vezes a pessoa que não tem o discernimento, a pessoa vai subir lá, vai pregar, o pessoal vai entrar vazio, vai sair vazio, e às vezes aquilo ali foi muito interessante, porque quebrou, né? Tipo, você teve o discernimento, fez a oração, quebrou, sim. Já deu até uma diferença no culto, né? Deu. Diego, deixa eu até concluir aqui, meus irmãos, me permita, tá? Isso é para a glória de Deus. O ano passado tivemos uma experiência muito curiosa. Muito curiosa. O ano passado teve eleições de prefeitos e vereadores, não foi? Foi o ano passado, né? Ou retrasado? Acho que foi passado. E aí o que acontece? Teve um dia, Diego, chegamos na igreja também, era um domingo. Mas eu senti uma opressão tão grande na igreja, Diego, mas tão grande, tão grande. Falei, nossa, o que está acontecendo? Mas a igreja, os irmãos, e eu falei assim, só que eu sentia no meu espírito que era algo além da nossa igreja. Tem vezes que eu noto que é na igreja. Porque, irmãos, muitas vezes uma família, outro irmão está abatido, e você tem essa percepção humana, né? Então você vai ali tentar ajudar os irmãos. Mas nesse dia foi diferente. E eu lembro como hoje. Eu falei assim, irmãos, eu não sei o que está acontecendo com os irmãos, mas eu sinto no meu coração uma guerra espiritual tão grande. Pode ser aqui com vocês, pode ser fora, pode ser na nossa cidade, pode ser no nosso país, eu não sei. Mas vamos orar, meus irmãos, vamos. Aí a gente gastou um tempão, uma meia hora orando.
E eu lembro como hoje, Diego. Naquele dia, no final do culto, a irmã Cleusa veio para mim e falou: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo hoje na cidade, que vai acontecer agora? Inclusive, era por volta do... ia ser na parte da tarde. Eu falei: não sei, irmã. Vai ter uma marcha tal aqui na cidade, que era tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, irmãos. Tudo aquilo contra a palavra de Deus ia ser uma marcha. E pela manhã estava sendo a mobilização, entenderam? Aí eu falei: minha irmã, Deus seja louvado. Aí já peguei o WhatsApp e já mandei no grupo da igreja. Falei: irmãos, olha, a irmã Cleusa acabou de me dizer, eu não sabia disso. Perceba, irmãos, aí, por que é importante a gente estar sensível a isso? Não ter medo, tá, irmãos? Mas ao mesmo tempo ter humildade, porque podia estar errado. Porque eu notei que alguma coisa estava querendo se levantar contra a nossa igreja, e até usei o termo, pode ser na cidade, eu até falei dessa forma. Perceba, irmãos, o que eu acredito que nós fizemos naquela oração? Que nós clamamos pela cidade, nós clamamos por outras vidas. Nós fomos ali o último bastião naquele embate espiritual. O que é um bastião? É as últimas muralhas, as últimas defesas. A igreja é isso na terra, meus irmãos. Então, sabe, Diego, é isso mesmo. Agora, Diego, tem vezes que a gente pode achar uma coisa e não ser. Aí a gente tem que ser humilde, né? Mas percebam como essa questão dos dons, a gente tem que estar aberto, irmãos. E aqui, se uma hora errarmos, irmãos, peçamos perdão, né? Porque a gente, muitas vezes, até mesmo tenta acertar. E a gente acaba errando, não é? Quantas vezes eu tentei acertar e errei? Mas que a gente possa ser humilde de se acertar e de pedir perdão a Deus. Tá bom, meus irmãos? Queria ter falado mais coisas, né? Me perdoem aí, porque esses últimos dias a gente tem passado até um pouco do horário, mas essa classe ela é mais nova, né? Eu vejo que os irmãos estão sendo, né? Pode ver, a gente demorou mais para começar a aula de hoje, esclarecendo a dúvida dos irmãos. O que eu mais quero poder aqui é responder aos irmãos e ajudar os irmãos a terem um conhecimento bíblico profundo, uma teologia boa, ortodoxa, né, com esse conglomerado de homens de Deus aí que serviram ao longo dos séculos, né, os nossos irmãos tradicionais, pentecostais, avivados, reformados, e que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aperfeiçoar a noiva. Tá bom? Então, hoje encerra-se aqui, né, esse módulo. Quinta-feira vamos começar um outro módulo, né? E vamos seguir o livro do Gruden também, tá bom? E a prova de vocês estarei passando agora, e vocês têm até amanhã para entregar tudo, e que Deus os ajude, tá bom, minhas irmãs? Deus os ajude. Uma última dúvida. Pois não. Rapidinho. A fé, dom da fé que ele põe nessa lista, é diferente de crer no Evangelho? Que o Nicodemo estava falando que se a gente crê, é porque Deus é o dom de crer. Se a gente não crê, a culpa é nossa. Então, eu faço uma distinção. Vou explicar. Nós temos a fé salvadora. Diegão, bloqueia o seu microfone, fica tá dando. Nós temos a fé salvadora, essa veio de Deus, tá? Assim como a graça, e a fé salvadora é um presente de Deus. É a capacidade de crermos na obra da redenção. Não depende de nada da gente. Agora, existem outros tipos de fé. Por exemplo, fé como corpo de doutrina, batalhai pela fé uma vez entregue aos santos. Que fé foi essa que Judas escreve? Fé como doutrina. E existe o dom da fé, que é uma fé como dom. Tá, pastor, qual é a diferença de quem tem a fé salvadora e quem tem o dom da fé? Uma grande diferença. A fé salvadora é para todos, mas o dom como fé é para alguns. Vamos lá. Jó tinha um dom da fé. Só suporta o que ele suporta quem pode ter recebido de Deus o dom da fé. Pastor, mas eu não queria esse dom, não. Ô, meus irmãos, diga bobeira, não. Daniel tinha o dom da fé, por exemplo. Sofre e está disposto a sofrer até morrer pelo Cristo, ser jogado, né, pelo Deus eterno, né?
ser jogado na cova dos leões depois de velhinho e tá bom, vamos lá. Então, o que tem o dom da fé? O dom da fé, ele tem uma coisa linda. É onde Deus, através dessa fé, vai fazer grandes milagres, e esses milagres vão edificar o povo de Deus. Somos edificados por Jó o tempo todo. Somos edificados por Daniel o tempo todo. Não é verdade? Então, o dom da fé é diferente do dom da fé salvadora. A fé salvadora é o suficiente para irmos para o céu. O dom da fé é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá a alguns para que eles passem por provas como nenhum outro e eles vençam. Vamos lá. Vamos pegar um outro servo de Deus que tinha um dom da fé, Davi. A gente se alegra até hoje com o Davi, pelo amor de Deus. Davi fugia de Saul, fugia do seu filho. Pelo amor de Deus, tinha fé aquele camarada ou não? Tinha café no bule ou não? O bule do homem é desse tamanho. E aí, quando a gente está sofrendo aqui, porque não está aguentando as nossas provações, a gente lembra de Davi, a gente fica com vergonha ou não fica? Não é assim? Entenderam? Então, a fé como dom é diferente, Beatriz. Vamos lá, Beatriz. Todos aqueles que passaram por martírio tinham dom da fé? O mártir tem um dom da fé. Entendeu? Quem é queimado numa estaca por amor a Cristo tem o dom da fé. Eles são uma esperança para nós ou não? Então, perceba, quem não tem o dom da fé, porque possivelmente Deus não vai permitir passar por essas coisas. Entendeu? Porque Deus, lembra que a palavra diz que Deus só nos permite passar por algo que a gente tenha condições de suportar? Ah, pastor, então se eu estou passando, se você está passando por algo é porque Deus vai te capacitar. Entendeu? Eu sei que é difícil isso porque a gente não quer sofrer, né? Mas entenda que depois de passado, a gente fala, glória a Deus, foi uma experiência maravilhosa. E qual é o legado? O legado é que por meio do meu testemunho, eu vou abençoar muitas vidas. Entendeu? É isso. Respondeu? Você percebe que a lista dos dons e como eles vão se aplicar, por isso que não tem dom certo e dom errado, né? Então é isso. Tá bom, mas mais alguma dúvida, pergunta? Não? Então, que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, as minhas ovelhinhas eu vejo amanhã, e aos demais irmãos, nosso novo módulo na quinta, tá bom? De escatologia, a gente vai para a escatologia. Vai ser uma aventura boa, tá bom? Aos finais dos tempos, tá bom? Deus abençoe. Aliás, não, eu acho que não é escatologia, não, eu acho que é eclesiologia, né? Eu pus lá no grupo, eu passo para vocês depois. Eu não lembro agora qual é mas é assim, seria a parte do livro-texto, Beatriz. A gente vai estudar aqui, ó, a parte 6 e a parte 7 do livro. Parte 6 e parte 7 do livro-texto, tá bom? Então, quem já acabou com as leituras, pode já começando a outra, tá bom? Deus abençoe, minhas irmãs, meus irmãos. Uma boa Amém. noite. Pessoal, graças a Deus, boa noite. Boa prova para todos aí. Boa prova, Obrigado, boa prova. igualmente. Espero que tenham gostado desse módulo, meus irmãos. Deus abençoe. Ixi, como que eu faço aqui?